Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? As boas notícias do último treinamento colorado visando a preparação do jogo do dia 11 contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Os selecionáveis colorado entram em campo hoje, em rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E a pergunta que eu te faço, tu é Valência ou tu é Brasil no jogo de hoje? E mais, um jeito, uma forma, um jeitinho que o Colorado encontrou para talvez vender o atacante Wesley para a Europa. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes eu te peço que te inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixe teu like. Vem comigo nesse conteúdo de Inter. O Colorado que voltou aos treinamentos ontem, depois dessa parada, essa folga dos jogadores, nessa parada aí de data FIFA, onde o Colorado deu aí a segunda, a terça e a quarta de descanso para os jogadores, e na tarde dessa última quinta-feira, ou seja, ontem, o elenco colorado voltou aos treinamentos, que teve novidades como o jogador que pode estrear no jogo do dia 11 contra o Fortaleza, que é o lateral direito, o Brian Aguirre. Ele apenas correu, volta do gramado, dando uma continuidade a mais na questão física do jogador. E provavelmente o técnico Roger Machado pode utilizar esse atleta já na lateral direita colorada diante do Fortaleza. Pode acontecer também de ele manter o Bruno Gomes na lateral direita, assim como fez no jogo contra o Juventude, que manteve o Bruno Gomes. E aí, na segunda etapa, entrou o jogador Natan, que veio junto ao Santos por empréstimo. Espera para ver o que vai acontecer, mas pelo esforço que o Internacional teve, provavelmente o jogador deve estar a campo, já como titular, até pelo tempo de treinamento e preparação que o técnico Roger Machado tem para preparar e ambientar esse jogador dentro do elenco colorado. As outras boas notícias foi o goleiro Fabrício, que voltou a treinar normalmente, e o atacante Wanderson, que correu junto ao Brian Aguirre em volta do gramado. O jogador apenas correu, ele vem se recuperando uma lesão na panturrilha esquerda. E o jogador, não foi uma lesão, foi mais uma condução, uma dorzinha na panturrilha esquerda, que tirou de praticamente 5 jogos do Campeonato Brasileiro. E o atleta vem se recuperando aí. E nesse último treinamento, na representação colorada, apenas correu em volta do gramado. E tem a expectativa que o jogador esteja recuperado e esteja pelo menos no banco de reserva diante do Fortaleza. Se ele não entrar em campo, pode ser que o técnico Roger Machado opte por colocar o Alan Patrick e fazer uma trinca no meio campo ali, colorado, já que o técnico Roger Machado não vai ter o Wesley, o atacante, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo que ele sofreu no jogo da vitória diante do Juventude. Os selecionáveis do Internacional entram em campo. Um deles já entrou, né? Foi ontem. O Gabriel Carvalho, meia de 17 anos, entrou em campo pela seleção brasileira sub-20, amistoso contra o México lá no Rio de Janeiro. Jogo vencido pelo Brasil por 2-1. Gabriel Carvalho entrou na segunda metade da segunda etapa, fez bons movimentos no campo. E no próximo dia 8 ele entra em campo de mais uma vez pela seleção brasileira sub-20 e vai estar à disposição do técnico Roger Machado para o jogo do dia 11 a tempo. Ele vai chegar e reforçar o time do técnico Roger Machado, e ele pode, como eu falei, ele pode jogar com uma trinca no meio campo aí, ou optar aí por uma situação diferente, colocando um Wanderers, enfim, tem que esperar para ver o que vai acontecer nesse jogo diante do Fortaleza. Quem não vai estar em campo nesse jogo diante do Fortaleza são os outros selecionáveis, né? O Rocher, o Ener Valencia e o Borré. Ambos, o trio entra em campo hoje. O Rocher entra em campo contra o Uruguai, entra em campo, né, com a camisa do Uruguai contra o Paraguai às 8h30. O Rafael Borré entra um pouco mais tarde, às 10h30, contra o Peru. Mas eu quero dar o destaque para o Ener Valencia, que enfrenta a seleção brasileira hoje às 10 horas da noite, em jogo da 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, lá no Couto Pereira. Tem toda a expectativa, né, para que o Ener Valencia volte a marcar. Ele vive um momento difícil no Internacional, que tem informações que até na questão de treinamento ele vem tendo um pouco de dificuldade. É um momento complicado e conturbado do Valencia na questão técnica do jogador. E certamente, comissão técnica do Internacional e a torcida colorada vai estar de olho nessa partida, onde o atacante equatoriano vem sofrendo até certas contestações dentro da própria seleção equatoriana, em alguns jogos que ele vem atuando abaixo do esperado em algumas rodadas. E nessa 7ª rodada, o jogador tem a oportunidade, o equatoriano Ener Valencia, de voltar a balançar as redes, expulsar essa má fase e voltar para o Internacional e voltar a fazer os seus gols. E eu quero a tua opinião, o teu comentário, a tua torcida. Tu vai torcer para o Brasil hoje ou tu vai torcer para o Ener Valencia? Quero teu comentário e a tua opinião aqui no canal.
e o jeitinho brasileiro que o Colorado está pensando em fazer para encontrar um jeito de vender o atacante Wesley, sabe? Do momento crítico e complicado que o Internacional vive financeiramente e o Colorado não está dispensando a venda de nenhum jogador. Ressalva-se algumas situações, eu explico. O Besiktas, da Turquia, procurou o Wesley. Fez uma proposta, algo em torno aí de 6, 7 milhões de euros, 43,4 milhões de reais, o Internacional negou. Claro, é um bom dinheiro, iria ajudar o Internacional bastante. O problema é que o Internacional pegaria só 50% dessa situação aí, desse dinheiro, outros 50% ficaria para o Palmeiras. O colega Alexandre Ernst trouxe uma informação no seu canal do YouTube recentemente que o Colorado pensa nos bastidores em uma outra situação. Se vem caso o Internacional pense e tente vender o Wesley e volte dessa situação, tente vender o Wesley, o Colorado tenta fazer mais ou menos o que fez com o Johnny na temporada passada. Né? Receber o dinheiro só após o jogador ser entregue ao time. Ou seja, quando o Johnny foi entregue ao Real Betis, apenas no final da temporada, também por uma questão técnica, porque o Eduardo Cudê pediu naquele momento que o jogador ficasse, pelo momento que o Internacional, a trajetória que o Colorado estava fazendo na Libertadores, pela questão técnica o Inter pode fazer e voltar a usar a mesma ação. Um momento e outro, o Inter não está na Libertadores, mas o Internacional, na questão técnica, ainda precisa do Wesley. Pois o Wanderson está lesionado, o jogador não está lesionado, ele está se recuperando, está voltando a correr em volta do gramado. Mas também pela questão técnica, o Wanderson também está deixando um pouco a desejar. Então, por uma questão técnica, se o Internacional, caso venda o atacante Wesley, o Colorado pensa em fazer mais ou menos um bem bolado, assim como fez com o Johnny lá com o Real Betis, o Internacional pensa em fazer a mesma coisa com o Wesley. Vende, pede pro Besiktas esperar um pouco, quando chegar a data que tem que entregar o jogador, o Besiktas paga e o Internacional libera o jogador e cada um segue com a sua vida. O Internacional não espera receber grandes valores, diferente do que foi oferecido pelo Besiktas, de 6, 7 milhões de euros, 43,4 milhões de reais, mas o Colorado, pela questão financeira, também não pode ficar se apegando muito, tem que fazer caixa, tem que fazer dinheiro, ter para manter suas contas em dias, ou pelo menos, né, ficar com menos dívida possível, e mais ou menos deve ser essa aí a solução que o Internacional deve te trazer, caso venda o atacante Wesley para o Besiktas ou para qualquer outro clube. Tá bom, pessoal? Tu vai torcer pro Valência ou vai torcer pro Brasil? Quero teu comentário, a tua opinião, a tua torcida aqui nos comentários. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!